Olá pessoal, primeiro dar boas-vindas a todos. Iremos iniciar esse novo processo de aulas remotas devido a essa situação a nível mundial. Então, para todo mundo sair ileso e conseguirmos contornar situações sem afetar muito ou tentar minimizar o que isso pode acontecer, a gente vai trabalhar dessa forma. E na sequência iremos explanar o que vai acontecer ou o que vai ser o assunto dessa aula, ok? Daremos sequência. Pessoal, o que está previsto hoje na disciplina de estruturas em aço e madeira, dando sequência aos sistemas estruturais em aço, a gente vai comentar um pouquinho sobre os métodos de cálculo relacionados a combinações. E nesse assunto, alguns já viram, outros não, né, a gente vai falar, comentar sobre um método em específico, mas eu preciso explanar para vocês sobre os dois métodos mais utilizados a nível mundial, o método das tensões admissíveis e dos estados limites. O método das tensões admissíveis, principalmente a norma americana, o mercado americano, eles utilizam devido a um único coeficiente de segurança, um coeficiente um pouquinho mais alto o valor, dando uma sensação de um superdimensionamento. Mas é um método muito utilizado lá usando aquele conceito de força sobre a área, aplicando esse coeficiente de segurança. Já o resto do mundo, como o Brasil, o Canadá e a União Europeia, eles utilizam os estados limites que trabalham com coeficientes para cada situação, onde eu vou ter um coeficiente de peso próprio, um coeficiente para um vento, um uso e ocupação e algumas outras situações. Além disso, com um fator, no caso dos estados limites de serviço ou utilização, fator redutor, ou um fator, e esse fator redutor, ele trabalha com a questão de estatística. Um caso bem simples e claro é o vento. Não ocorrem situações que sempre está ventando no mesmo sentido, com a mesma intensidade. Então não quer dizer que eu possa considerar essa carga sempre 100%. Então eu aplico uma estatística sobre esse valor de carregamento sobre essa carga para poder melhorar e tornar essa situação mais real possível. Então, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre estados limites. Duas situações: estados limites últimos e estados limites de utilização ou serviço. Estados limites últimos, a gente vai desenvolver o cálculo para verificar se a nossa estrutura ou a peça em estudo ela não vem à ruptura, ao colapso, através de algumas situações, como perda de equilíbrio, a plastificação do elemento, ou seja, ele extrapola o regime elástico e entra no regime plástico. Em outras situações mais específicas, como a ruptura de uma ligação ou da própria seção da peça, pode vir a ruína. Em alguns casos, a flambagem em regime elástico ou não, e a ruptura por fadiga. A ideia, o raciocínio para essa verificação é isso aí, evitar essa situação, evitar o colapso. Já quando a gente fala em estados limites de utilização, ela já está mais relacionada ao que? As deformações excessivas, as vibrações, a essa situação de desconforto ao usuário daquela estrutura, ao usuário da situação. Uma é, eu não gostaria de andar sobre mezanino como exemplo e apresentar aquela sensação de flutuação. Isso é um caso de vibrações excessivas. Então, há como resolver isso aí através de a determinação da carga para que não ocorra isso. Ou aquela sensação de você observar um local e ver aquela deformação, aquela flecha, aquela situação de sensação que vai cair. Claro que muitas vezes foi calculado para não cair, mas devido aos carregamentos, à situação de uso,
apresenta uma deformação excessiva. Isso traz um desconforto visual e assim, em muitos casos, evitando até o uso do local devido a isso aí. E como que a gente determina esses valores, determina essas situações? Através e essas combinações, no caso, nos estados limites últimos, elas podem ser combinações normais, combinações de construção ou especial e combinações excepcionais. As combinações normais é uma situação que mais comum, onde tem o maior uso, que é a situação de uso comum decorrente do que está previsto para isso. E aí, na maioria das situações, a gente vai sim trabalhar com combinações normais para esse uso. E notem que não foi apresentado para vocês nenhuma equação, pois é a mesma equação de combinações de construções ou especiais. Então a equação serve para um e para outro. E a gente já comenta mais à frente o que seria o uso dessa equação. Já em combinações de construção ou especiais, como o próprio nome já diz, construção ou especiais, algo especial, fora do padrão. De construção é mais fácil citar um exemplo a todos, no sentido de um edifício está sendo construído, ainda ele está na estrutura, está sendo feita a superestrutura, e uma combinação de construção seria a utilização de uma grua ou de um elevador cremalheira. Notem que a grua e o elevador cremalheira não terão uso depois do prédio, da estrutura estar funcionando. Eles possuem um momento de início e fim durante a construção. Isso é uma situação que eu tenho que prever. Uma grua, além do seu peso decorrente, algumas toneladas, ele tem mais a sobrecarga do uso do içamento de algum produto, de algum insumo. Então tem tudo isso a ser previsto, mas é só durante a construção, não ao longo da vida útil da estrutura. Já combinações excepcionais, como o próprio nome também já diz, eu enfatizo a vocês notarem o que está sendo falado. O que é excepcional? Algo que não é o de uso comum. Um exemplo a nível nacional, Brasil, são situações de terremoto. A gente não tem terremoto todo dia, toda hora. Até a questão de placas tectônicas, o Brasil não se encontra, não tem nenhuma placa que divide o Brasil. E também outra situação, neve. No Brasil, como a gente está numa região tropical e subtropical, não há situações de neve. Muito poucos e corriqueiras em algumas regiões bem específicas a nível nacional. Então, seriam esse tipo de situação que a gente teria que prever caso ocorresse. E é isso aí, esse peso dessa neve ou esse terremoto teria que virar uma carga e a gente adicionar essa carga, como mostrado na equação, a gente consegue ver nesse E aqui, como eu estou marcando aqui para vocês. É aqui que a gente colocaria a carga desse terremoto, desse acúmulo de neve. Então, isso seria algumas situações. E agora o que nós iremos entender? A gente precisa entender o que é cada coisa. Notem que eu tenho nas equações um coeficiente gama. Esse coeficiente gama ele trabalha tanto para majorar a sua carga ou para minorar ela, diminuir ela. O diminuir, notem que é sempre o peso próprio da estrutura, ou seja, o peso que a estrutura tem. Mas esse gama são aqueles coeficientes parciais que vão modificar e vão transformar nosso carregamento característico em um carregamento de carga. E notem também que depois eu tenho algumas letras como G e o Q. Do 1 está escrito Q1 e aqui está escrito QJ. O que seria o G? O G está atrelado às cargas permanentes. As cargas permanentes são aquelas cargas que vão ficar ao longo de toda a sua estrutura. Já as cargas que vem escrito com a letra Q
são as cargas, as ações, né, ou cargas variáveis, que elas ocorrem na estrutura, mas não vão ficar ao longo de todo o período de vida dessa estrutura. Então, um exemplo que eu sempre falo e é clássico seria a situação dos alunos dentro de uma sala de aula. Ora, os alunos estão dentro da sala de aula para a aula, ora, os alunos não estão. E notem que esses alunos também não ocorre sempre 100% da presença de todos. Então, nós não seremos nunca 100%, mas também nunca haverá a não computação, a não utilização dessa carga, porque há essa carga. Então, são essas situações que ocorrem. Essas cargas elas podem ser principais, ações variáveis principais ou ações variáveis secundárias. As principais, ou a principal, porque é uma única carga, a gente vai escolher uma delas e vai aplicar esse valor com o seu coeficiente. Já as secundárias, o que eu tenho? Além do coeficiente de majoração e o valor da carga, eu tenho o fator estatístico, como eu já havia comentado anteriormente, que é esse psi aqui, 0. O que é esse fator estatístico? Esse fator estatístico é a correção dos... Sempre vão vir 100% dos alunos? Não. Então, qual que é a média? 50%, 60%? Isso é tabelado. A gente vai observar em algumas tabelas na sequência dos slides. Mas observarem bem esse valor, notem que nós temos ele pode ser para outras cargas, como vento, retirada de também não ocorre 100% do nosso curso, mas também pode ser encontrado na norma 8800, ou em uma situação, como eu já havia comentado. Notem que eu tenho sempre essa é uma noção duas situações, a tabela é dividida e aí eu na sequência permanente tabelas para vocês aqui para vocês observarem e cargas ou ações variáveis. E nessa situação eu vou ter as três combinações que nós comentamos, né? As combinações que nós comentamos que são ações normais, especiais ou de construção e excepcionais. E aí eu vou verificar qual que é o tipo de carga para poder selecionar. Nas cargas permanentes eu tenho esses exemplos e nas ações variáveis eu tenho esses outros. Notem que, isso é importante, eu tenho ações, eu vou ter coeficientes maiores que 1, terei coeficientes com o valor 1. Qual que é a diferença dos dois? Quando eu estou majorando a carga, estou com um coeficiente maior que 1, eu estou deixando a minha carga com um valor maior. E esse valor maior tende a deixar a minha estrutura, ou meus carregamentos ali aplicados, com um resultado maior. E essa é que é a linha de raciocínio. É deixar a sua estrutura o mais desfavorável em relação aos carregamentos, para que na hora que você pegue esses carregamentos para o seu dimensionamento, sua estrutura suporte esse maior valor. Mas uma outra situação também é quando nós temos uma situação de sucção. Há um vento, como exemplo, tentando arrancar a sua estrutura. E esse vento tentando arrancar ou retirar a sua estrutura, o que vai acontecer? Vai tentar arrancar ela como uma cobertura de um poço de combustível. E nessa situação, qual seria o raciocínio ou a lógica? Que o próprio peso da sua estrutura suportasse, sem haver a necessidade de você amarrar a sua estrutura ou criar situações auxiliares para que a sua estrutura não saia voando. Então, é nessa situação que a gente chama de uma situação favorável que nós multiplicamos as cargas permanentes por 1, ou por gama G, por 1. Por quê? A ideia é que o próprio peso da estrutura suporte essa força. Já as cargas variáveis numa situação favorável seguem os mesmos coeficientes. Notem que não há entre parênteses para que eu diminua esse valor, que eu reduza. Então, eles mantêm, ou seja, a minha estrutura eu quero que ela fique o mais leve possível, ou seja, que ela fique na estrutura real, e as cargas ali aplicadas fiquem o mais forte possível, para observar se há necessidade ou não
dessa estrutura complementar para que a minha estrutura não saia voando, como o posto de gasolina que eu falei, a cobertura, ou um barracão. Aqui é a tabela maior. Agora a próxima tabela vocês vão observar o fator. Notem que na próxima eu tenho uma tabela onde eu botei as ações, que são ações variáveis, e os coeficientes logo à frente. Vou tabela maior para a gente notar. Notem que nós temos cargas acidentais em edifícios, ventos, temperatura e cargas móveis. E notem que eu tenho PC0, PC1 e PC2. Qual que é a diferença dos três? PC0 eu vou utilizar em combinações normais, combinações de construção e especiais e excepcionais, né, que são os fatores de combinação. Já PC1 e PC2 nós utilizamos nos estados limites de serviço ou utilização, que a gente vai comentar mais à frente, que também são necessários. Notem que para cada situação eu tenho um coeficiente. O que eu quero só tentar vocês? Que em cargas acidentais de edifícios eu tenho locais onde não há predominância de pesos. E notem que tem aqui esse 1. Vamos lá ver nas notas. Isso é considerado para edifícios residenciais de acesso restrito. Mas também há situações como o item, aqui o segundo item marcado como 2, eu tenho edifícios comerciais, escritórios ou a acessos públicos. Então muitas vezes a gente vai ficar em dúvida, um local onde há predominância ou onde não há. Pensem dessa forma, residencial ou comercial. Porque se for comercial, tende a ter um fluxo maior de pessoas, logo a incidência de algumas situações pode ser maior, por isso que apresenta até um coeficiente maior do que locais onde não há, como ali comentado. Então são alguns exemplos só para vocês entenderem como olhar, como observar a tabela. Já os estados limites de utilização, eles também partem dessa linha de raciocínio, de determinar valores, essas coisas. E aí eu tenho situações de valor raro, valor frequente e quase frequente. O que significa isso? São as situações de acontecer ou não acontecer. E nas combinações, notem que segue raciocínio semelhante ao dos estados limites de últimos. E o que nós temos? Nós temos as equações e observem que não há o gama, simplesmente há o peso próprio da estrutura e as ações variáveis apenas multiplicados pelos fatores redutores, que é o PC, PC1, PC2, que atendem a essa situação. As combinações quase permanentes, nós temos dois fatores de reduções. Já as situações raras, poucos prováveis, elas apresenta somente o PC1 lá nas ações secundárias da nossa composição. E essa é a forma da gente verificar, ali é o carregamento aplicado, para poder evitar ou minimizar deformações excessivas e vibrações excessivas nas estruturas calculadas. E o que eu tenho na sequência? Tabela. Essa tabela são os deslocamentos máximos nos estados de utilização, limites de utilização e serviços. Geralmente isso a gente vê em todas as disciplinas, concreto, aço, madeira, cada um vai ter a sua tabela. Um exemplo, se vocês notarem, uma viga de piso. Por que eu vou falar de viga de piso? Estrutura metálica, comumente a gente executa muitos mezaninos. E para que não haja aquela sensação de flutuação, a gente consegue limitar essa deformação, a norma limita essa deformação, que em situações gerais, que é o mais comum, quase permanente, ou seja, um mezanino que vai ter um uso grande, eu tenho que minha situação, minha deformação máxima é o vão, o L, né, o comprimento do vão sobre 350. Então, é nessa situação que eu devo trabalhar. Claro que isso aqui é um limite de norma, você vai fazer a sua conta para verificar se chegou a esse limite de norma. Caso extrapole esse vão, o L, sobre 350,
você tem que criar situações na sua estrutura para que não ultrapasse isso aí. E quanto mais próximo ao zero, mais tranquila fica a sua situação em relação à deformação e vibração. Claro que você tem que achar um equilíbrio, porque não adianta deixar sua estrutura extremamente rígida para que não ocorra essa deformação e acabar vindo a vindo a encarecer demais a sua estrutura, que ela não se torne viável. Então, isso seriam as situações de assunto a aplicar, a explicar para vocês. Eu tenho a seguinte situação: eu tenho peso próprio da metálica, da estrutura, eu tenho peso próprio de não metálicos permanentes e eu tenho ocupação e vento. Notem que os dois primeiros itens são peso próprio ou peso permanente. E isso não nos interessa. O que nos interessa são as ações variáveis, ou seja, ocupação da estrutura e o vento. Logo, notem que eu tenho duas ações variáveis. Tendo duas ações variáveis, temos lá, ações variáveis, demais ações variáveis. Como eu não tenho uso e ocupação bem específico, ele se encaixa nessas demais ações, que vale 1,5. Já o vento tem lá 1,4. E são coeficientes que a gente vamos utilizar em diferença. Primeiro, ocupação não é carga móvel, não é temperatura, não é vento. É ações acidentais. Como ele nos informa, e eu já comentei que é um edifício comercial, eu tenho essa situação. Locais onde há predominância de pesos ou de equipamentos, ou concentrações elevadas de pessoas, que no nosso caso o psi vai valer 0,7. Gente, 149, 147. E aí vem, qual que eu vou utilizar como resposta? A gente tem que buscar a situação mais desfavorável. E nesse exemplo, nesse exercício exemplo, a situação mais desfavorável é o que? É o maior valor, porque eu vou dimensionar para um valor de 147 ou vou dimensionar para um valor de 149. Lembrem que quando a gente chegar numa situação e exigir que suporte 147, se você dimensionar para esse valor de 147, sua estrutura não entra em colapso. Mas se você dimensionar para 147 e houver a situação da combinação chegar a 149,3, a sua estrutura vai à ruína. Ela vai se romper e vai, bem provável, como se diz no popular, cair. E isso pode acarretar consequências. Então, o que acontece? Como eu acabei escrevendo ali, a situação mais desfavorável é o maior valor da combinação. Logo, o momento solicitante de projeto acaba sendo 149,3 kN vezes metros, que é o valor que você irá dimensionar. Então, para ilustrar essa situação, a gente fecha esse primeiro exercício. Temos um outro exercício, exemplo 2, que é uma complementação do que foi feito primeiro. Então, nesse caso, nós iremos de forma mais direta ao desenvolvimento dele, para que vocês vejam o que tem de diferente. E já adiantando, após a leitura dele, uma diagonal de uma treliça de telhado está sujeita aos seguintes esforços normais, de tração, oriundos de diferentes cargas. Peso próprio da estrutura, no caso nós só temos uma, nós temos um vento de sobrepressão e um vento de sucção, ou seja, algo diferente. A gente tem dois tipos de vento. Em um lado da estrutura está gerando uma carga positiva de sobrepressão, do outro lado da estrutura está gerando um vento de sucção, tentando levar sua estrutura embora. E isso é muito comum acontecer. E além disso, uma sobrecarga variável. O que tem de diferente nesse exemplo do anterior? Eu tenho uma sucção, eu tenho um vento entre aspas, negativo. E esse vento negativo vai estar as tabelas, a estrutura são idênticas, que atende todas as possibilidades. E aí o que nós temos? Notem que as perguntas são as mesmas. Uma estrutura de cobertura lá é uma combinação normal.
E quantas combinações nós teremos? Notem que agora nós temos 3 ações variáveis. O vento de sobrepressão, o vento de sucção e sobrecarga variável. Por isso, 3 combinações. E como que eu vou executar? Notem que aqui eu já coloquei todas as alinhadas para ficar mais fácil. A parte de peso próprio. Peso próprio da estrutura. Não vale 1. Então aqui todos os 3 valores de 1. Agora a gente vai fazer com a situação dos valores positivos, a mais desfavorável. Notem que primeiro eu vou utilizar o vento, só para seguir a sequência do enunciado. O vento como principal, olha lá, 1,5, e depois a sobrecarga variável, outro valor positivo, como secundário. Na combinação 2, eu inverto. Notem que esse 0,5, que era secundário, passou a ser principal. E notem que o vento, que era principal, passou a ser secundário. Os coeficientes gama, tanto para permanente quanto para variáveis, são daquela tabela 1.5. E notem que o psi para o uso e ocupação, no caso sobrecarga variável, é 0,5 e para o vento 0,6, como a gente já havia visto. Notem que nós teremos resultados. Combinação 1 deu 3,73, já a combinação 2, 3,26. Né? Resolvendo essa conta. Qual que eu vou usar? Calma, eu ainda não fiz a verificação com a sucção. E o que eu tenho na sucção? Tem um valor negativo. É a historinha que eu contei um pouco atrás da cobertura do posto de combustível. Notem que o peso da minha estrutura vale 1. E eu quero que o peso, somente o peso, suporte a carga aplicada, o vento tentando arrancar a estrutura. E notem que o coeficiente para essa situação do peso próprio ele vale 1, ou seja, para não interferir na mudança desse valor. Então, por isso que aqui vale 1. Isso está tabelado, só você consultar a tabela. Você só precisa lembrar que você está trabalhando com o valor tentando retirar a sua estrutura. E para complementar, notem que o que nós temos? Nós temos que, para a ação de vento de sucção, que vale 3, no caso menos 3, porque está tentando arrancar, o meu coeficiente da ação variável continua sendo 1,4, não vai ser 1, porque eu quero deixar o meu vento o mais forte possível para ver se o peso da estrutura suporta. E olha a conta, o resultado que deu. Deu menos 3,2, ou seja, o que significa isso aí? Que só o peso da estrutura não suporta. Por quê? Está dando um valor negativo. A consequência disso aí é você buscar meios de travar a sua estrutura a ponto dela não vir a colapso, ou melhor, travar a sua estrutura de meios que ela suporte além de uma situação desfavorável, que é um valor positivo, uma situação favorável, que é um valor negativo. Aí eu questiono vocês, dessas 3 combinações, para qual ou quais nós devemos dimensionar? Esse é o próximo slide. E aí nós temos o quê? Que para a situação desfavorável, se não positivo, eu vou escolher um dos valores, que no caso é o maior valor, a pior situação, que é o 3,75 kN. E já para a situação favorável, como eu não tenho mais de uma situação para fazer a conta, eu vou acabar apenas utilizando o 3,2. Ou seja, nesse exemplo eu não tenho uma única resposta, exemplo 2. Eu tenho 2 respostas. Eu tenho que dimensionar para o 3,73 e também para o menos 3,2. E é assim que a gente fecha essa primeira parte de combinações para que vocês desenvolvam. Aí, na sequência, nós entraremos em outro assunto que fica para o próximo vídeo. Muito obrigado e a todos bom estudo!